E um outro ponto que a gente precisa destacar, que foi uma vitória enorme da sociedade brasileira, ainda que com distorções que preocupam, mas ainda está em tempo de corrigir parte dessas distorções, e aí tem uma participação decisiva do Congresso Nacional, mas também do governo federal, que é a reforma tributária. Como bem levantou hoje o presidente Alckmin durante a abertura do evento agora na Fiesp sobre o Brasil mais produtivo, nós temos cerca de 10% de impostos cumulativos na cadeia de um produto industrial, de impostos que não se recupera. E a indústria fica com esse crédito e não tem uso para ele. Com a reforma tributária, nós vamos eliminar esses resíduos tributários na cadeia, o que vai tornar a indústria nacional muito mais competitiva para exportar, porque hoje a gente acaba exportando impostos, como também na competição interna, porque o produto estrangeiro ele é tributado pelo imposto de importação, mas não compensa esse resíduo tributário que a indústria nacional que está competindo contra o produto importado acaba tendo. Então isso também é um avanço importante. É óbvio que nós gostaríamos que essa reforma tributária tivesse menos exceções. A gente podia estar com uma alíquota de referência de 20%, 20,5%. Estamos indo para a Câmara, na lei complementar, falou 26,5%, colocou um teto para 26,5%, mas alguns já dizem que pode estar acima de 28%. A gente tem que, como sociedade, entender que esses benefícios dados para um grupo apenas acabam prejudicando a todos. E aí, sendo sincero, Rosé, a indústria tem sofrido mais com isso, porque ela tem tido menos capacidade de obter alguns benefícios para ela do que outros setores, e a conta acaba sendo paga pela indústria. Isso precisa ser modificado, no caso da energia, no caso dessas exceções da reforma tributária, porque o país vai operar muito melhor se as coisas estiverem mais equilibradas, divididas igualmente em todos os setores econômicos. A questão da tributária, o senhor fez várias observações, é fato que para a indústria tem um impacto positivo, isso já ficou muito claro durante toda a discussão da reforma tributária em si, da PEC, mas tem uma regulamentação em andamento aí. E como o senhor bem ressaltou, os grupos de influência terminam tendo um poder muito grande dentro do Congresso Nacional, o resultado disso é não se sabe o que vai sair de fato dessa regulamentação. Não se sabe. Isso para a indústria tem algo específico que tenha preocupado mais vocês? Muito. Nós estivemos recentemente com o relator da reforma tributária no Senado e ele está muito consciente de que não pode, com a regulamentação, prejudicar alguns pontos que são fundamentais na reforma tributária. Uma delas, inclusive, é justamente o caráter que a reforma tributária tem de simplificar o modelo tributário brasileiro, ou seja, o que foi, de novo, por diversas exceções, por diversas normas que foram sendo inseridas, por diversos pedidos feitos junto à Câmara dos Deputados, torna o processo menos simples do que poderíamos ter. Então eu acho que ele está muito consciente, me parece que o Senado Federal vai ser diligente em retornar para a Câmara um texto mais limpo, e eu acho que a Câmara também vai concordar com esse texto. Porque muitas vezes ali a Câmara sofre pressões, mas depois até agradece quando parte destas exceções que foram inseridas, essas dificuldades burocráticas que acabaram sendo inseridas para atender um setor ou outro, vem mais limpo do Senado e acaba sendo aprovado. Eu estou otimista. De novo, poderíamos ter tido a grande chance de ter uma reforma tributária com uma alíquota única de 20%. Vamos ter uma alíquota talvez de 26,5%. Já é uma melhora significativa porque ela traz alguns benefícios muito importantes para todos os setores, não é só para a indústria. Ela desonera investimento, ela desonera exportações, e ela retira esses resíduos tributários, principalmente do produto industrial, porque são produtos de cadeia mais longa, então esses resíduos vão se acumulando ao longo de uma cadeia industrial. E, finalmente, ela simplifica a declaração do imposto indireto. Você tem uma guia só de recolhimento, que vai ser dividida em duas, porque tem o imposto federal e o imposto estadual e municipal, mas, no fundo, o processo de apuração é uma única guia, ao invés de você recolher imposto em cada um dos estados da federação em que eventualmente uma empresa opera.
Além do mais, você tem um sistema de compensação nacional. Então, hoje, por exemplo, se você tem operação em 27 estados da federação, você pode ter crédito em alguns estados e ter débito em outros. No futuro, você passa a ter um único recolhimento, não é? Que é consolidado. Então, ela traz vantagens enormes. A gente só espera que o Senado e depois a Câmara, porque volta para a Câmara, de fato reduza essas exceções que foram criadas, simplifique o modelo e consiga travar em no máximo os 26,5. E, eventualmente, na primeira rodada que foi prevista na PEC que foi aprovada, na emenda constitucional, que de fato incorpora à Constituição Federal o IVA nacional, né, com o IBS e o CBS, que a gente consiga retirar exceções que não mais se justifiquem e traga essa alíquota aos poucos para baixo.